Deus é bom, amém? Você pode se assentar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus revela o seu caráter servindo. Deus é bom. Como está o recipiente aí? Amém? Se o recipiente estiver rachado aí, pede para Deus transformar nessa manhã, para não sair nada pelas entranhas. Para tudo que Ele derramar sobre a sua vida ficar dentro de você. Amém? Pede para o Senhor restaurar esse recipiente. Depois dessa ministração poderosa, não tem nem o que falar, né? Glória a Deus. Deus, Ele já nos surpreendeu nessa manhã. E eu creio que o que Ele tem para fazer ainda é algo sobrenatural. Então, que o seu coração possa estar sensível àquilo que Jesus ainda vai falar nessa manhã. Amém? Se você sentir sono, se levanta aí, toma uma água. Daqui a pouco a gente vai tomar um café. Tá bom? Glória a Jesus. Abre comigo a palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo de número 13. Nós vamos falar sobre o maior servo que já existiu, não somente na Bíblia, mas em toda a face da terra. O único servo que ele não teve um caráter irrevogável diante de Deus. O caráter de Jesus diante de Deus foi irrevogável. Foi um caráter não corrompido. E nessa manhã nós vamos falar sobre o caráter dele no servir. Amém? O caráter de Cristo foi revelado no servir. As circunstâncias dele, do caráter, elas revelam quem nós somos. O caráter de Jesus, ele não foi mudado diante das circunstâncias. Pelo contrário, ele apenas foi revelado. E diante das circunstâncias, diante das lutas que nós enfrentamos, como o nosso caráter tem sido revelado. João 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Cara, Jesus nos amou até o fim, não foi um amor qualquer. Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele não somente nos amou, mas Ele nos amou até o fim. Não basta nós começarmos bem, se o último passo nós dermos torto. Você entende? Quando nós começamos, nós precisamos concluir até o fim. Jesus nos amou e nos amou até o fim. Diz aqui no versículo 2: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus, voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Cara, Jesus, ele sabia quem ele era. Aqui a Bíblia nos relata que Jesus, ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia qual era o propósito dele. Ele não precisava que ninguém ficasse falando qual que era o seu propósito. Não, pelo contrário, quando Deus enviou, quando Deus chamou Jesus, que enviou Jesus aqui na terra, ele já sabia o propósito. Presta atenção, quando Deus te chama, é para te dar algum propósito, para que você vai completar o ID. Deus chamou a Jesus. E quando Jesus é enviado aqui à terra, ele já sabia o que ele ia cumprir, o que ele deveria fazer. Não precisou ninguém ficar falando: ó, Jesus, você precisa fazer isso. Jesus, você precisa fazer aquilo. Não. Jesus, ele teve um caráter de servo. Um caráter como nenhum outro. Amém? Diz aqui, ó, no 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os seus pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. 10. Declarou-lhe Jesus:
quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Cara, Jesus, diante daquela situação em que ele lava os pés dos discípulos, ele se depara com Judas. A Bíblia relata que ele já sabia que Judas era o traidor. Mas mesmo diante daquela situação, o caráter de Jesus ele permaneceu reto. Mesmo diante daquela situação, sabendo que Judas iria o trair, o próprio amigo dele, discípulo dele, ia traí-lo. Mesmo diante daquela situação, Jesus não mudou o seu caráter. Você entende? Muitas vezes nós passamos por situações tão difíceis em que alguma coisa acontece e o nosso caráter ele já é corrompido. E Jesus ele quer nos derramar um caráter segundo o caráter dele. Jesus nos chamou para fazer obras maiores. Não foi para nós ficarmos simplesmente onde nós estamos. Cara, o que Deus tem para entregar para nós são coisas que os nossos olhos ainda não viram. Mas eles só vão ver a partir do momento que nós tomarmos uma posição. A partir do momento que nós decidimos e falar assim, Senhor, eu quero te servir com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Lembre-se que Jesus não precisava de ninguém para falar o que ele tinha que fazer. Sabe, nós estamos diante desse discipulado em que nós vamos aprender sobre o caráter de Jesus, nos servir. Diante desse dia, nós chegamos aqui e já estava tudo pronto para nós tomarmos o café, ou não é? Mas para que estivesse tudo pronto, alguém teve que servir. E cadê aquele amor, cadê aquela paixão que nós tínhamos? De saber, de nos preocupar, de será que precisa fazer alguma coisa? Será que isso ainda arde dentro de você? Esse amor, essa paixão? De saber, nossa, daqui a pouco vai ter um discipulado. Como será que estão as coisas? Como será que estão as câmeras? Como será que está a mesa de som? Como será que está a preparação do culto? Você entende? Essa paixão, ela precisa reativar dentro de nós. Cara, a partir do momento que uma pessoa precisa chegar até mim e falar o que eu preciso fazer, já acabou a essência desse amor nos servir. Cara, quando nós entendemos o propósito pelo qual nós somos chamados, não precisa ninguém ficar no nosso pé. Imagina se eu ficasse no pé do pastor, pastor, você precisa pregar hoje, pastor, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, ele já entendeu o propósito dele de servir. E você foi chamado para alguma coisa. Você entendeu o seu propósito de servir ou alguém precisa ficar falando, faz isso, faz aquilo? Ei, reativa a essência desse amor dentro de você. Aquilo que outrora você fazia com prazer. Cadê aquele prazer do princípio? Cadê aquele prazer do primeiro amor? De quando nós éramos o primeiro a chegar na casa do Senhor para saber se estava tudo em ordem. Cadê esse prazer? Ei, o Senhor tem prazer naqueles que servem a Ele. Mas que servem de todo o coração, não como de aparência. Não adianta servir se for para servir de aparência. Imagina Deus aqui falando para Jesus, agora você precisa ir lá e lavar os pés dos discípulos. Não, Jesus já sabia qual era o propósito dele. Jesus já sabia que ainda que naquela mesa havia um traidor, aquele era o propósito dele. E ele não negociou o propósito que ele tinha diante da terra, diante do ser humano. Jesus ele não negociou. Ei, quantas vezes nós temos negociado aquilo que Jesus já nos chamou para fazer? Quantas vezes nós temos negociado o nosso chamado, não porque hoje eu não estou bem, não porque hoje eu não quero, não porque fulano vai fazer. Não, cara, se Jesus te chamou é para você ir fazer. Você está entendendo? Ei, quando alguém precisa pedir para você fazer alguma coisa é porque o amor que você tinha já cessou. Não espera ninguém pedir, não. Sabe por quê? Vai ter uma hora que Deus vai parar de te pedir. Ei, toma cuidado. Pede para o Senhor restaurar esse recipiente. Pede para o Senhor restaurar esse vaso. Aquilo que estava morto.
Sabe, aquela paixão do primeiro amor, do servir por amor. Não por necessidade, não porque alguém está vendo, mas por amor. E isso não somente aqui na casa do Senhor, mas aonde você estiver, daqui a pouco nós vamos ler sobre isso. E é muito bom nós servirmos quando nós estamos em unidade, em união com os nossos irmãos, mas e quando não tem ninguém do seu lado? Você tem servido? Quando não tem ninguém te vendo, você tem servido? Ei, Jesus servia independente das circunstâncias. Independente de quem estava ao lado dele. Ou a situação que ele estava passando. Imagina se Jesus, diante de alguma situação, ele falasse assim, não, agora eu não vou servir não, porque eu não estou bem. Será que hoje nós estaríamos aqui? Será que hoje nós teríamos o privilégio da salvação, de Jesus ter sido morto numa cruz, no madeiro? Será que hoje nós teríamos esse privilégio? Ou se de repente diante da cruz do Calvário Jesus falasse, não, hoje eu não estou bem não, está doendo muito. Eu não vou servir o povo não. Você já parou para pensar nisso? Você tem que servir independente das circunstâncias ao seu redor. Porque o caráter ele não muda, quando o caráter é transformado ele não muda. O caráter transformado ele não muda. E o caráter que Deus quer colocar dentro de nós é o caráter do próprio Deus. É o caráter de Jesus. Cara, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus nos chamou como a imagem e a semelhança dele. Se nós somos a imagem e a semelhança dele, nós somos igual a ele. Cara, nós somos idênticos. Deus não te chamou para ficar simplesmente onde você está. Deus te chamou para ir além. Deus te chamou para fazer aquilo que ninguém está fazendo. Deus te chamou para fazer aquilo que ninguém está fazendo. Jesus, ele era servo. Significa um estado permanente. Jesus, ele não estava servo. Estar servo é algo passageiro. Você está servo ou você é servo? Se você está servo, se você está servindo, é algo passageiro. Logo você vai parar de fazer. Agora, quando você é servo, cara, você nunca mais para de fazer, porque é um estado permanente. Jesus, ele era servo. Ele não estava apenas servindo. Isso estava impresso dentro do caráter dele, dentro da identidade dele. Ele era e ponto final. E você precisa ser servo. Não simplesmente estar servo. Porque senão uma hora isso vai passar. Deus te chama para ser servo. Isso é identidade. Jesus, ele não servia quando ele quisesse. Como eu falei aqui, imagina se somente quando ele quisesse, tá tudo bem, tá tudo legal, agora eu vou servir. Imagina se na vinda de Jesus, Jesus tivesse feito dessa maneira. Como muitas vezes nós temos feito. Quando dá eu faço. Imagina se Jesus tivesse feito isso. Jesus, ele não servia só quando desse. Porque era um estado permanente, ele era servo. Então, onde ele estivesse, ele servia. Seja com uma oração, seja com as suas próprias mãos, seja com a sua vida, ele servia. Servir para Jesus era um estilo de vida. Você entende isso? Servir para Jesus era um estilo de vida. Servir para Jesus era parte da identidade dele, o caráter, era quem ele era. E é até hoje, né? Até hoje Jesus nos serve. Até hoje a morte da cruz nos serve. Porque se não fosse por ela, nós jamais teríamos acesso à salvação. Até hoje, mesmo depois de morto, ressuscitado, Jesus ainda nos serve. E qual é o legado que você está deixando para a sua geração? Quando as pessoas olham para vocês, quando as pessoas olham para nós, elas veem o caráter de Deus em nós? Ou isso é osciloso?
Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem em nós? Versículo de número 12. Jesus deu um exemplo de caráter aprovado diante de Deus. Olha isso, versículo 12. Depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis os que eu fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Cara, Jesus nos chama para fazer aquilo que ele fez. Jesus fala assim, ó, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor. E eu dei o exemplo aqui, ó, eu lavei os pés uns dos outros, vocês devem fazer as mesmas coisas. Faz quanto tempo que você não cuida do seu irmão? Daquele que está do seu lado? Faz quanto tempo que você não serve o seu irmão? 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Aqui está a receita, cara, para você ser feliz nessa terra. Bem-aventurado significa feliz. Essa é a receita para você ser feliz. Praticar aquilo que Jesus já mandou. Aquilo que Jesus já fez. Jesus diz, bem-aventurados sois se praticardes aquilo que eu vos ensino. Quantas coisas Deus tem nos ensinado por meio de Jesus? Nós temos praticado, nós temos vivido, isso tem sido um estilo de vida para as nossas vidas? Eu não estou aqui para te apontar. Eu estou aqui nessa manhã para falar com a autoridade daquilo que eu vivo. Vocês sabem disso. E eu te falo, como diz a palavra, feliz é aquele que faz aquilo que o Senhor já disse. Cara, resgata a essência do amor no servir. Daquilo que você fazia com paixão, com amor, com honra, com privilégio. Sabe por quê? Ninguém faz igual você faz, só você faz. E Jesus quer que você faça. Sabia que você é observado por quem você nem sabe? Presta atenção, sabia que você é observado por quem você nem sabe? As pessoas, elas estão falando de você, você sabia disso? E qual é o exemplo que você tem dado? Sabia que quando você passa na rua, as pessoas olham por você? Olham para você? As pessoas comentam de você? Nossa, olha lá vai da igreja lá. Jesus Cristo é o Senhor. Você sabia disso? E qual é o exemplo que você tem dado para a sociedade? Qual é o exemplo que você tem dado para o Eldorado? Qual é o exemplo que você tem dado para o seu vizinho? Para a sua família? Qual é o exemplo que você tem dado? Jesus te chama para ser um exemplo nessa geração. Sabe quando Paulo disse, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Será que nós podemos dizer isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Como você tem servido o seu próximo? Abre comigo lá em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Jesus, ele nos deu um grande exemplo de caráter a ser seguido. Filipenses, capítulo de número 2. Todos acharam? Amém? Filipenses 2, versículo 5 diz assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Presta atenção, 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cara, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha a humildade de Jesus. Ei, presta atenção aqui. Olha a humildade de Jesus. Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Você tem se esvaziado de quem você é? Ou você tem se engrandecido de quem você é? Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou a ponto de ser reduzido a nada. A ponto de morrer por você, que nem merecia. A ponto de morrer por mim, que nem merecia. Ele se humilhou. Ele mesmo se humilhou. Você tem se humilhado diante de Deus? Jesus, ele assumiu a forma de servo, cara. Jesus, ele era Deus. Jesus, ele é Deus. Mas mesmo assim, ele se humilhou, ele se reduziu a nada. E a gente quer ser alguma coisa. Algo está errado, cara. Quando o caráter de Deus é impresso dentro de nós, as coisas são completamente diferentes, cara. Olha a humildade de Jesus aqui diante dessa situação. Ele se humilhou, se reduziu a nada. Olha o exemplo que Jesus deu para mim e para você. Qual é o exemplo que nós temos seguido? Jesus passou por mais sofrimento do que qualquer um de nós vivenciará e foi completamente obediente ao Pai em todas as coisas. Não é somente em algumas coisas, não. Jesus foi obediente em todas as coisas. Você entende? O que Jesus passou, nenhum de nós vamos viver tudo o que ele passou. E ele foi obediente em tudo. Em todas as coisas, Jesus foi obediente. Ele se humilhou até a morte. E não foi uma morte qualquer, não. Cara, você sente o peso da cruz? Não foi uma morte qualquer que Jesus teve. Foi uma morte de cruz. Será que nós estamos servindo a esse ponto? Ou nós vamos cair naquele paradigma de que hoje não dá, hoje eu não estou bem. Você já foi chicoteado hoje? Você já foi pisado? Você já foi humilhado? Você já foi cuspido? Você já foi para a cruz, para o madeiro? Para falar que você não está bem? Para servir a Jesus? Aquele que morreu no seu lugar? Para que pudesse salvar o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, para que pudesse salvar a sua vida? E qual é o seu posicionamento para salvar o irmão que está do seu lado? Qual é o seu servir para salvar o irmão que está do seu lado? Você sabia que até quando a igreja está limpinha, você está salvando o irmão que está do seu lado? Você tem noção disso? Porque o irmão chega aqui e aí fala assim, nossa, que igreja limpa, que igreja cheirosa, que igreja bem cuidada. Nossa, quero ficar nesse lugar. Nossa, que palavra preparada, que bonita, que mensagem. Sabia? Que em tudo você serve o seu irmão e leva ele à salvação? Agora imagina se ele chega aqui e vê um ambiente totalmente desleixado, totalmente fora do propósito de Deus. Nós precisamos dar honra a Jesus por tudo que ele fez. Abre comigo lá em João, capítulo 12. João 12. João 12, versículo de número 26. Quem aqui que pode olhar para Jesus e apontar um caráter corrompido? É impossível, cara. João 12, 26 diz assim, ó. Se alguém me serve, siga-me,
E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está angustiada a minha alma. Olha aqui, ó, Jesus estava com a alma angustiada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Presta atenção aqui, ó. Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Cara, Jesus, ele sabia para que ele tinha vindo. Ele falou assim, ó, com esse propósito é que eu vim. Propósito do quê? De ser humilhado, de ser pisoteado, de ser escurrachado. Mas ele sabia qual era o propósito que ele tinha aqui nessa terra. Qual é o propósito que você tem? Você já sabe qual é o seu propósito? Você já sabe para que você nasceu nessa terra? Ou simplesmente você está vivendo por viver? Qual é o seu propósito? Você sabe? Qual é o seu propósito? Jesus, ele tinha um propósito definido, era por isso que ele conseguia servir. Era por isso que ele servia independente de qualquer circunstância. Você sabe para que você foi chamado? Você não foi chamado para ficar nessa cadeira, não. Nós temos o projeto A Igreja para a Cidade. Você já tem servido nesse projeto? Sabe como você serve nesse projeto? Antes mesmo de ter inaugurado? Em oração. Quem aqui tem orado por esse projeto? Sabe por que muitas vezes nós achamos que o servir é eu pegar isso daqui e daqui, levar isso daqui e ali? Não. Mas existem tantas formas de servir. Você tem servido a igreja para a cidade? Você tem orado pelos perdidos? Você tem orado por aqueles que estão alimentando esse projeto? Sabe por quê? Deus só vai nos entregar aquilo que a gente já tem trabalhado. Ei, abre a sua mente nessa manhã. Resgata lá no fundo aí aquele amor, aquela paixão que você tinha. Se isso já foi perdido, pede para o Senhor restaurar esse vaso, para que você possa servir em honra. Aí você fala assim, mas Deus não me honra. Você tem servido? A gente acabou de ler aqui, ó. Cadê, ó? Se alguém me servir, o Pai me honrará. Ei, não serve a Jesus de qualquer jeito, não. A pior coisa que você pode fazer é servir a Deus de qualquer jeito. É servir ao Senhor relaxadamente. A Bíblia chama de maldito. É melhor que você nem faça. Deixa que outra pessoa faz. Mas nunca mais toque em nada do Senhor e faça de forma relaxada, para que você não seja maldito. É melhor que você nem faça. Se você vai vir limpar a igreja, você vai limpar meia boca, é melhor que você nem venha limpar. É melhor que ninguém nem conte com você, do que você ser chamado de maldito. Você precisa ser chamado de bendito. Ei, a Bíblia Jesus, ele vai te honrar. A Bíblia diz que Jesus, ele honra aqueles que o servem. Tenha isso como prazer. Mateus, capítulo de número 20. Já estou quase encerrando. Mateus 20. Aguenta mais um pouquinho aí. Mateus 20, 25 diz assim, ó. Jesus chamando-os disse, presta atenção, ó. Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre ele. 26. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo.
Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Olha aqui, ó, a identidade e o propósito de Jesus. 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cara, olha o propósito de Deus, olha a identidade de Jesus aqui. O propósito dele não era vir ser servido, mas era servir. Você acha que seu propósito é só ficar aqui? Não, cara. Quando Jesus fala, ó, vão e façam obras maiores, se Jesus veio para servir, você vai ficar aqui só sendo servido? Só comendo maná do céu? Evangelho é muito mais embaixo, cara. Jesus, ele te chama para servir. E ele tem prazer nisso. Jesus tem prazer em você. Quando você sabe quem é você em Cristo, quando você tem o seu caráter definido, pode vir o que vier, pode vir a pandemia que vier, o seu caráter ele continua irrevogável. Você continua sendo quem você era, como se nada tivesse acontecido. Você entende isso? Então, se durante essa situação aí de pandemia algo mudou, você precisa rever quem você tem sido em Cristo. Porque se você sabe quem você é, a situação ela não define o seu caráter. Jesus era responsável e comprometido. Como você tem sido diante da situação? Você tem sido responsável? Você tem sido comprometido com aquilo que chega até você, com aquilo que você sabe que você tem que fazer? Presta atenção, ó. Jesus sabia que dependia dele e não de outra pessoa. Imagina Jesus achando que as coisas que ele tinha que fazer dependessem de outra pessoa. Jesus sabia que dependia dele e não de outra pessoa. Já tinha recebido a ordem, não precisou ficar esperando testificação. Aí a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Aí a gente fica esperando a testificação. Será que eu vou fazer? Será que é para mim fazer? Imagina Jesus aqui na terra, precisando fazer algo e ele ficar esperando. Ah, mas será que é para mim fazer ou não? Cara, você já sabe para que você foi chamado. É hora de ir. Chamado, quando Deus nos chama, é para nós virmos. Cara, eu já vim, já identifiquei meu propósito, agora é hora de ir, é hora de avançar, é hora de praticar, é hora de fazer. Jesus, ele sabia para que ele foi chamado? Até Deus chamou ele, Jesus já sabia. E aí ele foi enviado para cumprir o propósito que Deus já tinha traçado para a vida dele. Deus já traçou um propósito para a sua vida. Basta você identificar qual é o seu propósito. Ah, Paula, mas como eu identifico? Cara, o que é aquilo que você tem prazer em fazer? Que você ama em fazer, esse é o seu propósito. Aquilo que você ama. Menos dormir, amém? Aí vai dizer, eu amo dormir. Isso não é propósito, amém? Você entende, cara, aquilo que você tem prazer, aquilo que você ama, esse é o propósito que Deus já traçou para a sua vida. Você precisa só discernir isso e evoluir. Quem você tem moldado? Sabe, aí a gente fala assim, de quem é a responsabilidade? Vou dar um exemplo aqui da igreja. De quem é a responsabilidade de cuidar da igreja? A responsabilidade é nossa. Não, não é nossa, é minha. Porque quando é nossa, eu deixo a responsabilidade para a Selma. Não, a Tayara vai. Não, o Luigi vai. Não, a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é minha. Paula, mas isso é individualismo? Não, Jesus já sabia para que ele foi chamado. Independente se ele tivesse 1, 2, 10, 12 ao lado dele, ele ia cumprir o propósito dele. Ei, quem quer fazer, vem junto. Não fica esperando ninguém, não. Gente, eu estou indo, eu vou lá fazer. Alguém está disponível? Tá, então vamos. Não está, então estou indo. Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar. Não espera ninguém, não. Dá o alerta. Ninguém quer vir? Partiu. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, talvez aquelas pessoas não vão. E aí você, partiu, glória.
Não perde a sua bênção não por aqueles que não querem fazer. Cola naqueles que faz. Naqueles que são exemplo. Sabe por que muitas vezes a gente se estressa? Porque a gente acredita muito nas pessoas que elas não acreditam nelas mesmas. Sabe, entende uma coisa, quando alguém te pedir muito para fazer alguma coisa, é porque essa pessoa acredita em você. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar em você, cara. Quando pastora, quando alguém chegar em você e falar assim, ó, faz isso, é porque essa pessoa acredita em você. Ela sabe do seu potencial, mas você não tem enxergado. E sabe por que você não tem enxergado? Porque você precisa buscar isso em Deus. E como está o secreto lá? Como está o lugar lá? Está cheio de pó? Não, eu estou de pandemia. Está fechado, não pode ninguém tá lá no secreto. Misericórdia, gente. O único lugar que não pode ser abandonado é o secreto. Porque o secreto ele é revelado em público. O pastor ministrou isso aqui. Se você sabe para que você foi chamado, não espere os outros te chamar. Agora é a hora do id. Efésios, para nós encerrarmos. Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6. Presta muita atenção nisso. Que isso vai servir para a sua vida, não somente ministerial, mas para toda a sua vida aqui na terra. Presta muita atenção nisso. Efésios 6. Todos acharam? Diz assim, ó, 5. Efésios 6, versículo 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aqui está falando, ó, quando você for servir aos homens, sirva com temor, com tremor, como a Cristo, como se você estivesse servindo ao próprio Jesus. 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus. 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não a homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja livre, quer seja servo. Cara, a Bíblia ela nos instrui aqui a nós fazermos qualquer coisa como para o Senhor. Como você tem servido lá no seu trabalho? Só pela recompensa do salário no final do mês? Cara, quando você serve a homens, a própria palavra do Senhor acabou de nos instruir aqui. Quando você serve a homem, você tem que servir como se fosse a Cristo. Aí se nem a Cristo nós servimos com excelência, como nós vamos servir a homens? E a Bíblia fala, certo de que quando você fizer algo bom, você vai ser recompensado. Sabe por que muitas vezes nós não somos recompensados? Porque nós estamos servindo na aparente, na superfície. Deus não se agrada disso. Quando você servir a homens, sirva como para o Senhor. Quando você trabalhar, sirva como para o Senhor. Você que é casado, quando você servir o seu marido, sirva como para o Senhor. A sua esposa como para o Senhor. Seus filhos. Pensa que você está servindo para o próprio Deus, cara. Jesus, ele vai te recompensar. Para de fazer as coisas aparentes. Para de pegar e levantar aqui assim, ó, o tapete e jogar embaixo do tapete a sujeira. Ah, ninguém está vendo mesmo. Aí quando alguém está vendo, a gente vai e até ilustra. O Senhor não se agrada disso. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o interior. O Senhor, ele vê aquilo que ninguém vê. Deus sabe se nessa manhã você veio para servir. Se nessa manhã você veio com o coração humilde diante dele.
Deus sabe se nessa manhã você veio... Sabia que você que está sentado, você está servindo? Paola, mas como? Você está recebendo para você servir lá fora. Sabia disso? Que até sentado você está servindo. Como você está servindo? Está recebendo de qualquer maneira? Aquilo que foi preparado, prostrado, como disse o pastor? Sirva com excelência. Sabe por quê? Porque quando você sair daqui, talvez alguém precise dessa palavra. E aí você vai servir essa pessoa. Mas se você não receber aqui com excelência, como você vai servir lá fora? Sirva com excelência, amém? Mateus 11, para nós encerrarmos. Mateus capítulo 11, versículo 28. Essa passagem aqui é para você que durante muitos anos serviu e hoje já perdeu essa essência desse amor, desse servir. Tem feito as coisas de qualquer maneira. Tem estado cansado, sobrecarregado. Diz assim, 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Ei, você que está cansado de tanto servir. O Senhor, Ele diz, vinde até a mim. Sabe por que Ele diz, vinde até a mim? Porque Ele diz, aprendei de mim. Eu sou manso, eu sou humilde. E em mim vocês acharão descanso. Nós precisamos nos achegar até diante dEle. Isso todos os dias. Para que esse cansaço ele não venha fazer com que nós deixemos de servir. E servir por excelência. A partir de hoje, tudo que você tocar, que você colocar a mão, seja aqui ou seja lá fora, sirva como para o Senhor. E não como para o pastor, não como para o seu chefe, não como para o seu irmão. Não, sirva como para o Senhor. Sabendo de que dele vem a recompensa. Amém? Glória a Deus.